Paz do Senhor, igreja. Todos tenham um bom dia. Que essa segunda-feira seja uma segunda-feira abençoada e que possamos ter boas notícias no decorrer da semana, né? Com relação a tudo isso que tem acontecido no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus. Vou começar aqui falando sobre a minha devocional. Na verdade, eu já estava lendo já há um tempo o livro de Mateus e chegou um determinado texto que me chamou muita atenção, um texto até bem conhecido, que fica lá em Mateus 26, 74 até 75. Na verdade é o texto onde Pedro nega Jesus pela última vez, né? Ele negou 3 vezes, nesse ponto aqui é onde ele nega a terceira vez. Está dizendo assim: pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. E aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra de Jesus, tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Quando eu concluí essa leitura, eu acredito que o Espírito Santo ele começou a me incomodar porque eu não conseguia avançar com a leitura da Bíblia, né? Saí desse versículo, eu fiquei travado. E aí o meu coração começou a ficar a aquecer e ficar incomodado no sentido de que, cara, Pedro negou a Cristo, cara. Isso todo mundo sabe, né? Mas por que ele negou a Cristo? Então a primeira vez que eu li esse texto, eu entendia que Pedro era um cara covarde, ou um cara que traiu Jesus, um cara medroso por não ter assumido que viveu com Cristo durante ali 3 anos, teve várias experiências com ele e que reconheceu ele como filho do Deus, né? Jesus Cristo, filho de Deus, viu? Naquele momento ele não disse nada disso, simplesmente falou que não conhecia, nunca tinha visto. E aí quando ele se dá por si, né? Quando o galo canta, ele na hora lembra da profecia, né, de Cristo, e aí sai dali chorando amargamente. Então eu fiquei incomodado com isso e eu comecei a pedir ao Espírito Santo que me mostrasse o porquê de fato Pedro negou Jesus. E aí ele foi me levando a entender o seguinte: era necessário que eu entendesse, que a gente entendesse como que foi o relacionamento de Pedro com Jesus. E eu comecei a verificar algumas partes do Evangelho, onde tinha alguns pontos específicos, não todos, eu peguei os pontos que eu julguei mais marcantes, mas são várias passagens. Eu não menciono aqui na devocional, mas tem a transfiguração também, que é quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras orando, junto com os outros discípulos. Na verdade são João, Pedro e Tiago, se não me engano. E ele está lá presente. Esse foi um momento memorável. Mas o primeiro momento que eu gostaria de mostrar a vocês aqui é em Marcos 1:29. É a passagem onde Jesus vai até a casa de Pedro e lá ele percebe que a sua sogra está com uma febre muito alta. E então, sem que ninguém pedisse, ele simplesmente vai lá, estende a sua mão e ora, acredito eu, e a febre da sogra dele vai embora, ela fica curada e ela levanta e começa a servir a todos, né? Então assim, primeiramente ninguém precisou falar nada, ela estava doente lá, acamada, Cristo foi lá e fez o que ele veio para fazer aqui na Terra, né? E faz até hoje. E um ponto integrante e que me chamou a atenção é o fato de que Jesus não chegou aí na casa de nenhum outro discípulo, senão Pedro. Isso mostra aí
o grau de intimidade que Pedro já começava a sinalizar, na verdade Jesus começava a sinalizar com relação a Pedro, né? Um outro momento também bastante memorável fica em Mateus 16, 13 até o 17, e diz assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros ainda Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Interessante aqui é que Pedro, ele não dá nem chance, mano, para os outros discípulos responderem. Na hora que Jesus faz a pergunta: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E ele fala de pronto, Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois, Jesus o elogia, falando: feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas. Nesse ponto, Pedro responde de pronto, cara. Isso que me chama muita atenção, responde de imediato. Já tinha essa certeza, essa convicção de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E isso foi revelado por Deus a Pedro, né? Uma dádiva que Deus proporcionou a Pedro, né? Ter esse conhecimento, ter essa revelação. E Jesus menciona isso também nesse versículo. Então, isso mostra mais uma vez o conhecimento da pessoa de Cristo relacionado a Pedro. Pedro tinha esse conhecimento e sabia que de fato era Cristo, que de fato é Cristo. Aí, continuando, analisando, eu fui para Mateus 25, 31, é um outro momento também importante. Esse momento é onde Jesus ele se dirige andando sobre o mar, e quando os discípulos veem ele andando sobre o mar, ficam aterrorizados e ficam amedrontados e gritam: é um fantasma. Gritam de medo, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí Pedro, percebendo que era Jesus, fala: Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. E aí Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Então Pedro, além de Jesus, o único que andou sobre as águas foi Pedro. E ele foi andando até um determinado ponto. Imaginei que ele devia estar em êxtase, né, andando sobre as águas, os outros discípulos olhando ali, olha o que Pedro está fazendo e tal. E ele foi confiante, porém, quando um vento forte bateu, ele perdeu aquela confiança que ele tinha, ele foi tomado pelo medo, e aí ele começou a afundar. E aí ele grita: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estende a sua mão, e aí disse para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui eu vou abrir um parênteses, que é justamente no ponto onde Pedro está caminhando em direção a Jesus. Tem tudo para ter um final excelente, né? Chegar até Jesus, abraçar Jesus e os dois voltarem junto para o barco. Mas infelizmente vem um vento forte e esse vento faz com que Pedro duvide, né? E ele começa a afundar. Nas nossas vidas isso acontece constantemente. A gente passa por tribulações, por aflições, temos aí agora o coronavírus. Isso tudo, em determinadas condições, pode nos fazer duvidar da nossa capacidade de ir adiante junto a Deus. É assim como o vento forte fez com Pedro, né? E quando isso acontece, quando a nossa fé é colocada em prova e a gente começa a esmorecer, é muito importante a gente fazer igual Pedro fez.
O que o Pedro fez? Ele clamou a Deus, clamou a Jesus. E Jesus, naquele momento que viu o clamor de Pedro, não titubeou, foi lá e estendeu a mão e levantou Pedro. E ainda chamou a atenção dele, né? Homem de pequena fé. Por que você duvidou? Ou seja, a gente tem que ter uma fé inabalável em Cristo. A gente não pode duvidar de que Ele está no comando de todas as coisas e Ele está conosco. O Espírito Santo está conosco e por mais duro que seja a batalha, a tribulação que a gente venha passar, a gente tem que manter nossos olhos voltados para o alto, certo? Que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as ministrações que eu vi no grupo até agora têm falado muito desse tipo de coisa, de não ter medo, de ir adiante, de confiar em Deus. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se consolidar nessas questões, nesses atributos, para poder seguir adiante e ter a nossa vitória no final, que a vitória já é certa. Basta a gente tomar posse desses atributos da fé, da perseverança e com certeza a gente vai conseguir, ajudando uns aos outros, sempre que for possível, a gente vai conseguir obter êxito no final. Eu vou deixar aqui um breve testemunho. Isso aconteceu na minha vida uns de 2017 para 2018. Eu fui tirar férias lá na região dos lagos e eu estava na praia de Jeribá, em Búzios. Eu já estava, naquele momento eu estava desviado do caminho do Senhor. Então eu tomei uma cerveja, fui pro mar, né, tomar um banho e tal. E fui andando até o máximo onde desce pé pra mim. E aí bateu aqui no pescoço. E eu já estava cansado, então eu fui boiar para descansar um pouco para depois voltar. Disso que eu boiei, a corrente me levou para uma região onde chama-se corrente reversa, que é onde a onda bate e volta assim. E para você sair dessa condição, que é perigosa, você tem que nadar de lado. Eu não sabia, eu estava nadando de frente, para frente e tal. E nada acontecia, só ficava cada vez mais cansado. Tinha um grupo de pessoas bem perto de mim que estava parado em pé assim. Eu fiquei, pô, você tá dando pé para eles, por que não tá dando pé para mim? E eu fiquei como eu tava tranquilo ainda, eu fiquei com, não vou pedir ajuda para eles não. Meu orgulho não me permitiu pedir ajuda. E eu continuei assim, até que não deu mais. Aí quando não deu mais, eu já estava esgotado, eu pedi ajuda. Aí eram umas meninas, né? Essas meninas acharam engraçado, acharam que eu estava fazendo brincadeira. E aí quando elas viram que eu não estava brincando, elas falaram, nada pro lado, nada pro lado. Só que isso não vinha na minha cabeça, eu estava aterrorizado, estava com medo. Eu não conseguia entender o que eles estavam falando. Até que eu comecei a afundar. E aí eu consegui subir mais uma vez. Nisso veio um amigo meu nadando. E quando estava chegando bem próximo, meio metro de mim, ele balançou a cabeça assim, como que não conseguia ir me salvar. E aquela tranquilidade que eu tava de saber que ele estava vindo até mim se transformou em pavor. Depois eu fiquei sabendo que ele teve câimbra, né? Então ele não ia conseguir me tirar de lá, tanto é que ele teve que nadar, depois resgatar ele lá na frente. E eu afundei. Um pouco antes de afundar, eu olhei para ele e falei, morri. E afundei. E ali eu comecei a sentir uma paz, uma tranquilidade. E eu falei assim, pô, até que morrer não é ruim não. Eu vou morrer. Eu me contentei com aquela condição. Aí depois eu lembrei dos meus filhos que estavam na praia e da imagem que eles teriam e de como eles eram pequenos ainda, precisavam de mim e da minha família também precisava de mim. Então eu pedi a Deus um último suspiro. E aí eu consegui subir, nadando, subir, mas eu sabia que aquela era a minha última oportunidade. Eu pedi a Deus que tivesse alguém ali para mim poder resgatar. Pedi a Deus que me estendesse a mão e alguém me tirasse dali. E o milagre aconteceu. Tinha um salva-vida ali naquele ponto. Assim que eu levei, eu levantei. E ele segurou por aqui, entre os braços, e foi me puxando. Depois veio mais três salva-vidas, né? Na verdade não 3 salva-vidas, mas um salva-vidas e 2 surfistas
me colocaram numa prancha, porque eu sou bem pesado, então estava difícil de me tirar daquela condição ali. E eu fui para a areia, eu fui salvo, agradecer a Deus por isso. Então, hoje, se eu estou aqui vivo, é pela graça de Deus mesmo. Ainda depois desse episódio, demorou mais uns 2 anos para eu poder voltar para os caminhos do Senhor. E agora, graças a Deus, eu estou aqui. Mas é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Eu estava desviado, eu não estava nem ali congregando com os irmãos. Eu já tinha virado as costas para Deus, mas Deus nunca vira as costas para a gente. E mesmo eu nessa condição, né, de revoltado, vamos dizer assim, eu pedi para que Deus me ajudasse e Ele me ajudou, me estendeu a mão. Então, se para um cara que está desviado, que não conhece a palavra de Deus, quando ele pede ajuda, Deus o ajuda, imagine para a gente que está na presença de Deus, que somos filhos de Deus, que temos todas as heranças, né, como já foi bem dito aqui algumas vezes, à nossa disposição. Então, o que Deus não faria por nós, então, né? Amém. Vamos seguir, então, aqui na meditação. Tem um outro momento também, que é em Mateus 26, 31, 34. Diz assim: Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Está escrito em uma profecia de Zacarias 3 e 7. Mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês para Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Então respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Pedro estava convicto que não ia abandonar Jesus, muito menos o negaria. E ele preferiria a morte, morrer com Jesus, a abandoná-lo, a negá-lo. E ele se posicionou diante dessa situação dessa forma. Pedro sempre foi um cara de ação, um cara de atitude. A gente consegue entender isso nos versículos que a gente leu e nessa história que a gente está vendo aqui. E assim foi. Assim foi o pensamento de Pedro, né? Na verdade. Quando a gente vai para um momento mais avançado, que já é quando Cristo estava orando no jardim do Getsemane, Pedro se envolve em uma outra situação junto a Jesus. Isso está em João 18, 10, que é onde Jesus ele é preso, né? Mas antes de ser preso, o Pedro ele arranca a espada da sua bainha e corta a orelha de Malco, né? Mas Jesus diz para ele: guarde sua espada, acaso haverei de beber o cálice que o meu Pai te deu? Ou seja, acaso não haverei, né, de beber o cálice que Deus me deu? Ou seja, aquilo que estava previsto de acontecer na vida de Cristo, ele não faria? Ele, com certeza, ele fez, né? Pedro não ia impedir disso. Mas eu acredito que a intenção de Pedro, quando desembanhou a espada e cortou a orelha de Malco, foi exatamente de tentar proteger Jesus, dar um tempo para que Jesus fugisse. Junto com Jesus, Pedro também fugiria, mas isso ia atrapalhar todo o plano de Deus, né? Não era esse o objetivo de Jesus. Ele precisava passar pelo que ele passou para que nossos pecados fossem remidos, que houvesse salvação, para que pudéssemos estar aqui hoje falando da palavra de Deus, através da graça e da misericórdia dele. E dentro desse enredo todo, tem 3 questões que me chamaram a atenção, que é quando Cristo pede para que deixe o seu discípulo ir embora, né, para que nenhum deles fosse perdido, né? Jesus é o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas, ele não queria que nenhum deles fosse preso. Por isso até que um dos motivos, né, de que
Jesus cura ali a orelha de Malco, que é o servo do sumo sacerdote. Esse é o último milagre que Jesus realiza antes de ser crucificado. E ele realiza esse milagre principalmente para poder salvar Pedro, porque provavelmente Pedro ia ser preso, ia ser caçado. E também no livro de João é onde que é mencionado o nome de Pedro e o nome de Malco. Até os outros 3 evangelhos não tem essa indicação do nome. Há quem diga, né, alguns estudiosos, que é por conta da preservação da vida de Pedro, porque quando foram escritos os 3 evangelhos, Pedro ainda estava vivo, né? Já quando João escreveu, Pedro já havia falecido, né? E aí ele já se sentiu mais à vontade para expor o nome de Pedro, até propriamente o nome de Malco. Então é isso. Aí depois de tudo isso passado, dessa experiência de Pedro ter cortado a orelha, Pedro queria, de qualquer forma, proteger a Cristo. Então, se ele tinha intenção de proteger a Cristo, estava disposto a morrer por Cristo, a não abandonar Cristo, por que que ele negou a Cristo? Ele não é um cara covarde, senão ele não tinha decepado a orelha de Malco, entendeu? Senão ele não teria andado andado sobre as águas até um determinado ponto com Jesus. Ele tinha conhecimento de quem Cristo era. Então por que ele negou a Cristo? Negou o Filho de Deus. Pedro, uma observação, Pedro não se dispersou como os outros discípulos fizeram, ao contrário, ele ficou à espreita acompanhando todo o desdobramento referente à prisão de Cristo. Então, quando Cristo foi preso, todos os discípulos se dispersaram, mas Pedro não. Ele ficou espreitando ali. Ele continuava ali observando tudo. Ele ainda tinha sua espada. Ou seja, ele embainhou essa espada depois de ter cortado a orelha de Marco e a espada estava com ele. Ele poderia usá-la novamente. E ele estava disposto, essa é uma informação importante, ele estava disposto a morrer pelo seu Senhor. E ele segue acompanhando, e nesse processo ele nega a Cristo pela primeira vez, ele nem se dá conta. Pois ele estava tão focado no seu objetivo, que ele não deu conta. Ele continuou caminhando, então nega pela segunda vez e ainda assim não percebe. Ele negou Cristo pela segunda vez, por que ele não percebeu isso? E, opa, eu já fiz 2 vezes de 3 que Jesus profetizou, né? Ele não conseguiu ter essa atenção, né? E Pedro vê a Cristo, né? Um dos evangelhos diz que Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, os olhares deles se encontram, né? E então quando ele vê Cristo, acho que ele vê ali uma oportunidade de executar o plano dele, que aqui que está o grande mistério. O plano, o objetivo de Pedro, acompanhando ali Jesus, todo aquele desdobramento, era salvar Jesus. Eu entendo, o Espírito Santo colocou isso no meu coração, de que a intenção de Pedro era salvar Jesus Cristo, tirar o Jesus Cristo daquela situação, e ele estava disposto a morrer por isso. Só que antes dele pensar nesse plano, Jesus já sabia disso. E aí ele cria uma condição aonde anulasse esse plano de Pedro, que é o fato que mexesse com o emocional dele, né, ao ponto dele esquecer todo esse plano e fugir e deixar que Deus cumprisse o seu propósito aqui na terra, que Jesus cumprisse o seu propósito aqui na terra, que ele tomasse todo o cálice, ainda que mais amargo que ele fosse. Cristo tomou o cálice todinho. E ninguém poderia impedir isso, senão Deus. Então não seria Pedro, mesmo amando Jesus, mesmo pronto a salvar Jesus, pronto a dar sua vida por Jesus, esse não era o propósito de Pedro aqui na terra. O propósito de Cristo era ser sacrificado, era ser crucificado para que nossos pecados fossem remidos. Então não podia ter uma intervenção.
de Pedro, por melhor que as intenções dele fossem. Mas Pedro tinha para si que ele ia fazer isso, que ele ia salvar Cristo. Ele ia salvar o nosso Salvador, né? Olha que ironia. O Espírito Santo colocou isso no meu coração. Então, antes que ele fizesse isso, que ele tomasse uma ação que levasse isso a acontecer, imagina se isso acontecesse, tudo que iria acontecer, todo o contexto mudaria, né? Isso não podia acontecer. Então, Cristo coloca ali um relezinho, uma coisa assim, que quando ele pensa em fazer a besteira, vamos dizer assim, de tentar salvar a Cristo, ele nega pela terceira vez Cristo. E aí a ficha cai. E aí quando a ficha cai, ele se desespera, ele sai correndo amargamente. Os olhares de Cristo e Pedro se encontram, né? E aí ele fica mais aflito. Mas Cristo sabia o porquê daquilo. Que infelizmente tinha que acontecer, porque Pedro era muito assim, ó. E ia pra cima mesmo. Ele estava disposto a morrer por Cristo. Ele estava disposto a tentar até o último minuto salvar Cristo daquela situação. Só que não era isso que tinha que acontecer. E não aconteceu. Cristo, ele segue com o seu propósito, foi crucificado, ressuscitou, glória a Deus. E depois ele se encontra com Pedro mais para frente e eles corrigem tudo isso, né? Cristo corrige tudo isso nele. Cristo é maravilhoso, né? Então, essa revelação de tudo que Pedro queria, na verdade, era salvar a Cristo. Apesar de parecer estranho, né, de repente, eu fiquei muito contente de saber que Pedro não era um cara medroso, covarde. Na verdade, ele estava ali junto com Cristo e estava disposto a ir até o final. Só que o propósito para a vida de Pedro não era esse, né? Bom, hoje a gente está passando por um momento conturbado e crítico, onde nossas vidas e o modo de viver estão em risco, né? Porém, Deus é o Senhor de todos os momentos, sejam eles no passado, no presente ou no futuro. Pedro só deveria obedecer, assim como os outros discípulos obedeceram. Mas o seu amor, o amor de Pedro por Deus, por Jesus Cristo, o cegou. E Deus teve que intervir para que o propósito de Cristo não fosse comprometido. Devemos sempre obedecer e confiar. Mas ainda que a gente não confie, a gente deve obedecer. Porque ainda que eu não confie plenamente, ainda que eu não entenda plenamente, eu devo obedecer cegamente, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então é isso, né? Eu queria passar para vocês. Ainda que a gente esteja passando por uma grande dificuldade, que a gente não entenda, vamos obedecer a palavra de Deus, né? E aí eu deixo para vocês agora uma reflexão que é no livro de Pedro, 1 Pedro, justamente isso. Depois de Pedro mais maduro, né? Olha o que ele diz, em 1 Pedro 5,7. Entregue todas as suas preocupações e ansiedade a Deus, pois Ele cuida de vocês. Vamos fazer isso, irmãos. Entregar todas as nossas preocupações e ansiedades, todos os nossos medos a Deus, porque Ele cuida de nós e Ele sabe de todas as coisas. Amém? Fiquem na paz e muito obrigado.